Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos então a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre apelação, é um recurso muito cobrado na segunda fase da OAB e quero que você preste muita atenção nessa aula porque é importantíssimo, tá? Essa é um tema muito cobrado na segunda fase e é de extrema importância que você tenha a máxima atenção e de extrema importância que você pratique essa peça mais do que as outras, tá? Mais do que as mais cobradas. Menos cobradas, aliás, porque essa peça é uma peça muito cobrada, apelação. É uma peça fácil de fazer, porém ela é muito comprida, ela é uma peça muito grande, tá? Ela é uma peça muito grande, mas ela é uma peça relativamente fácil, mais fácil inclusive do que a rese, tá? A apelação, gente, basicamente é muito parecida com as alegações finais, tá? As alegações finais são muito parecidas com a apelação. No entanto, o que diferencia a apelação das alegações finais é que as alegações finais você vai combater o que o Ministério Público está pedindo. Você basicamente vai combater a denúncia, enquanto que na apelação você vai combater a sentença do juiz, tá? Uma decisão do juiz. Beleza? Vamos lá então, dar início nessa aula, nessa peça, tá? Recurso de apelação. Pessoal, recurso de apelação nada mais é do que um combate a uma decisão do juiz, tá? Basicamente isso. Quando você vai iniciar uma questão na segunda fase da OAB, o examinador ele vai dar para você a condição de advogado de uma das partes. Geralmente, tá? Geralmente você vai ser nomeado como advogado do réu, tá? O que foi condenado. No entanto, pode acontecer de você ser nomeado como advogado da vítima, né? Às vezes pode ser que seja ali uma queixa-crime, o examinador ele narra uma queixa-crime, narra ali uma condenação e narre que o réu apresentou apelação e você é intimado para apresentar contra-razões de apelação. Basicamente é a mesma coisa, tá? O recurso de apelação e contra-razões de apelação. Nós vamos ver a diferença, nós vamos estudar todas as possibilidades de apelação que o examinador pode trazer para você. No entanto, uma peça, um recurso de apelação, ele tende a ser, 90% das vezes você vai ser advogado do réu que está sendo condenado, tá bom? Então, pessoal, como que você identifica um recurso de apelação? Muito fácil, é muito simples. Precisa existir denúncia, precisa existir ali indícios de uma instrução criminal e tem que ter condenação, tá? Tem que ter uma decisão do juiz. E aqui você precisa ficar atento à rese, tá, pessoal? Porque se o juiz der alguma decisão que não seja uma condenação, então pode ser o rese, tá? Aí você dá uma olhadinha no 581, aí você identifica se a decisão do juiz está enquadrada em algumas das hipóteses do 581. Se não tiver, então vai ser a apelação, tá? O único recurso de apelação que cabe sem ter uma sentença condenatória do juiz é da acusação, tá? Quando o juiz ele dá uma decisão de impronúncia do réu, que é a primeira fase lá do júri, ou quando ele absolve o réu sumariamente, tá? Quando ele ali logo na resposta à acusação, o juiz ele decreta a absolvição sumária do réu. Então vai caber recurso de apelação e não de rese. Mas por que cabe apelação e não cabe rese nessas situações? Porque não está no rol da rese, entendeu? Não está no rol da rese. E a impronúncia lá do artigo 416 também do Código de Processo Penal, tá? Está lá expresso que em pronúncia cabe apelação, tá bom? Sobre a impronúncia, tá? Beleza, gente? Então é isso. Para você identificar a peça de apelação é muito fácil, é muito simples, tá? Primeiro, tem que ter a decisão tem que ser de juiz de primeiro grau também, tá, gente? Não pode ser de tribunal, tá? De tribunal vai caber outra peça e não apelação, tá? Então, assim, identifica lá, houve denúncia? Houve denúncia, você identificou que houve a denúncia. Houve ali instrução criminal? Houve instrução criminal, tá? Se houve instrução criminal, então você não vai fazer uma resposta à acusação. Aí depois você vê a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Tem que ter a sentença do juiz. Se não tiver sentença do juiz e tiver instrução criminal, então vai ser alegações finais. Agora, já houve decisão do juiz, o juiz já deu uma sentença, ele condenou o réu. Como que você vai identificar a condenação? O examinador vai te dar expressamente essa fase, ele vai te dar ali que está lá, ele vai colocar no problema para você, ele vai colocar isso expressamente escrito lá, que o réu foi condenado, que o juiz, por exemplo, lá o juiz vai ter condenação, vai ter aplicação da pena, tá? Vai ter ali
aplicação do regime inicial, pode ser que o juiz negue algum benefício que você vai ter que combater, tá? E toda a informação que o examinador colocar na prova, ele quer de você uma ação, tá? Ele não vai dar informações que ele não queira que você... ele não vai te dar informações se ele não quiser que você faça alguma coisa, faça algum pedido. Se ele quiser que você combata alguma coisa, ele tem que te dar essa informação na prova, tá? Se não tiver, ele não vai dar. Se não tiver, você não vai fazer, né? Aliás. Beleza? Então, identificando o recurso de apelação é muito simples, né, gente? É muito simples. Então, se houve tudo isso, se houve essa persecução penal, se é juiz de primeiro grau e também é uma sentença condenatória, nós estamos falando, então, de recurso de apelação, tá? No recurso de apelação, pessoal, vocês vão combater única e exclusivamente a decisão do juiz. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte, imagine que o MP... ele, digamos o seguinte, o MP ele vai lá e oferece denúncia, colocando vários crimes lá em concurso material ou concurso formal contra o réu. E o juiz absolve, por exemplo, imagina o seguinte, que o MP coloca lá em concurso material, ele coloca, por exemplo, ele coloca roubo, ele coloca estupro, ele coloca lá tentativa de homicídio, coloca um monte de coisa lá em concurso material. Aí o juiz, ele absolve, por exemplo, de alguns crimes, ele desclassifica alguns crimes e ele condena somente, por exemplo, no crime de roubo. Então você não vai combater o restante, você vai combater apenas o crime de condenação, apenas a condenação, ou seja, apenas o que se refere ao roubo. O que se refere ao estupro, o que se refere à tentativa de homicídio, você não vai falar nada. Agora, se o examinador traz uma hipótese para você, em que ele nomeia você advogado da vítima, e tem o mesmo caso de condenação, ou seja, o juiz absolve, afasta, né, o concurso material, por exemplo, lá daqueles outros dois crimes e condena por um crime, a sua missão como advogado da vítima é combater esses dois crimes que o juiz absolveu, que o juiz condenou, você não vai falar nada, porque se você é advogado da vítima, você tem interesse na condenação, né? Agora, se você é advogado do réu, você tem interesse na absolvição ou na melhor forma de aplicação, né, da pena e dos crimes, tá? Então é isso, basicamente é isso que você tem que entender, beleza? Partindo então, pessoal, nós falamos em recurso de apelação, nós temos lá na previsão legal, nós temos a previsão legal lá no artigo 593, é esse artigo que você vai utilizar na hora de você fundamentar a sua peça, lá na hora de você, no endereçamento, onde você vai endereçar e você apresentar a apelação, você interpõe a apelação com fundamentos no artigo 593 do CPP, com prazo de interposição de 5 dias, tá? E você utiliza geralmente o inciso 1, porque são de sentenças definitivas de condenação ou de absolvição proferidos por juiz singular, tá? Geralmente você vai utilizar o inciso 1º, tá? Do 593, tá? Das sentenças definitivas de condenação ou de absolvição, tá? Se for de condenação, você vai combater essa condenação e pedir absolvição. Se for uma sentença de absolvição, você vai combater e pedir condenação se você for advogado da vítima, tá? Basicamente são isso, pessoal. Basicamente o examinador, ele não dá outra hipótese de apelação a não ser sentença, tá? Porque das outras hipóteses seriam muito mitigados, né? Seria uma apelação muito curta, muito pequena, seria ali mais exclusiva, então as teses de defesa seriam mais mitigadas, tá? Então, se o examinador ele dá para você como advogado do réu uma hipótese de condenação, aqui é um leque de tese de defesa infinito, igual nas alegações finais, da mesma forma que é lá nas alegações finais. Então, basicamente, é isso. 90% das vezes, o examinador vai cobrar de vocês ali um combate, né, à decisão de condenação, tá? Mas pode acontecer, pode existir uma hipótese em que você vai ter que combater uma decisão de absolvição. Beleza, gente? Então, identificado a peça, vocês conseguiram, então, identificar a peça. Depois que vocês conseguiram, então, nós temos então a fundamentação legal dessa peça, nós passamos então para interposição da peça, que é a matéria processual em si da peça, a prática mesmo da peça, tá? Primeira coisa, pessoal, a apelação ela é da mesma forma que na rese, tá? Vocês vão fazer duas peças, uma de interposição e uma peça de razões, tá? A peça de interposição tem um prazo de 5 dias,
e vai ser endereçada para o juiz que condenou o réu, tá? Você vai apontar o juiz. Geralmente o examinador vai te dar esse juiz, tá? O examinador vai dar esse juiz para você. Ele vai pedir para você, o próprio enunciado vai apontar qual que é o juiz, tá? Geralmente o examinador coloca lá que o juiz da vara tal, geralmente apresentou denúncia perante aquela vara. Aqui você fica esperto por causa do seguinte, pessoal, a rese, ela existe ali a possibilidade de retratação do juiz. Quando o juiz dá uma decisão e você apresenta uma rese, o juiz ele pode se retratar da decisão dele através da sua rese, ou se ele não quiser se retratar, ele vai subir o recurso para o tribunal. Na apelação isso não é possível, tá? Na apelação não existe a possibilidade de retratação do juiz, ele apenas vai remeter os autos para o tribunal competente. Então aqui você não vai pedir retratação do juiz, você vai pedir apenas o recebimento da interposição do recurso e a remessa do recurso das razões de apelação ao tribunal do juiz, no Tribunal de Justiça competente. E o Tribunal de Justiça competente vai ser o do Estado, tá? Que o examinador der para você. Geralmente, se ele der ali que a cidade é do Estado do Rio de Janeiro, você vai fazer, então, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Então, a interposição, pessoal, é bem simples, depois nós vamos ver na prática, tá? Nós vamos ver na prática como faz a interposição, mas ela é bem simples, tá? Eu chamo a atenção para você mais uma vez sobre o prazo de interposição. O examinador, no finalzinho, ele coloca para você datar no último prazo do recurso, tá? No último dia de prazo. Então, o último dia de prazo será o 5º dia após a intimação, tá? Então, vocês sempre vão utilizar o prazo da interposição e não o prazo das razões, tá? A interposição é uma peça bem simples, uma folhinha ali, endereçamento, apenas endereçamento, você faz ali a qualificação, você pede a fundamentação legal, apresenta ali para o juiz que você vai interpor um recurso de apelação e depois você pede o recebimento da interposição do recurso e a remessa das razões de apelação para o Tribunal de Justiça, tá? Feito isso, pessoal, nós passamos para as razões, momento em que você vai combater a decisão atacada, que é a decisão do juiz. Aqui você vai apenas combater a decisão do juiz, tá? Lembre disso, vocês não pedem coisa que o juiz não condenou, tá? Geralmente o examinador ele tem que dar isso para você. Fique tranquilo que vai ter isso para você. Agora, se ele quiser que você combata tudo que tiver na denúncia, ele vai falar que o juiz condenou em tudo. Tá? Ele vai lá colocar que o juiz condenou em tudo. Só que o examinador sempre vai colocar dosimetria de pena e regime inicial, tá? E ali não vai conceder nenhum benefício, tá? Ele vai falar que ele não concedeu benefício por N motivos. E você precisa combater esses motivos também, tá? Mas o examinador vai te dar essa informação, você precisa ficar atento a essas informações. Então o prazo das razões, 2 dias, mas esse prazo você não vai utilizar dentro da OAB, eu trago apenas para conhecimento, porque se o juiz falar que o advogado interpôs o recurso e você está sendo intimado para apresentar razões, então será os 2 dias, tá? Mas acredito que isso não ocorra, mas se ocorrer, você sabe que é 2 dias, tá? Então, geralmente, ele pede para você datar o último dia de prazo de interposição, tá? Que será os 5 dias. O endereçamento, nós vamos fazer as razões dirigidas ao Tribunal de Justiça, e aqui será mais de um juiz, então vocês têm que falar vossas excelências, tá? E dentro do corpo da peça também faz fundamentos jurídicos e pedidos, bem básico. E dentro das razões, pessoal, nós vamos fazer então os fatos. Vamos começar então pelos fatos aqui, os fatos, fundamentos jurídicos, depois nós passamos para os pedidos. Aí eu mostro para vocês na prática como é uma peça de interposição e como ficará as razões. E depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre a segunda parte, na verdade. Essa aula eu vou dividir em 2 partes, porque existe uma segunda parte que eu preciso chamar a atenção para vocês sobre algumas coisas especiais que podem ser cobradas na prova da OAB, para que você fique 100% alinhado, para que você tenha 100% das informações de uma apelação. Essa apelação aqui eu estou fazendo como se você fosse advogado do réu e existisse uma condenação ali de um juiz singular, não de um juiz singular e normal, tá? Procedimento comum e não um procedimento especial. Depois, na segunda parte dessa aula, nós vamos ver todos os procedimentos especiais que podem existir dentro da apelação, para que você fique atento, beleza? Mas fique tranquilo que 90% das vezes de apelação vai ser dessa forma aqui. As outras serão exceções, mas pode ocorrer. Então eu preciso alertar você, eu preciso preparar você para as exceções também, tá?
Então, beleza, pessoal, dos fatos, aquele mesmo jeitão, tá? Os fatos ele não tem sido pontuado na OAB, pelo menos nas últimas 4 provas não foram pontuados, mas você precisa ficar atento aos fatos também, tá? Não negligencie os fatos, tá? Mas não perca tempo com eles também. O que você vai fazer aqui? No máximo de 2 a 3 parágrafos, tá? Faça ali um desenvolvimento, faça ali uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aqui na introdução você pode falar que o MP está processando ele por promover ali uma ação penal, imputando o crime do artigo tal. Aí depois no desenvolvimento você pode falar que a denúncia, nos termos, a denúncia consta isso, o juiz acolheu condenando ele a isso, há tantos tempos, e regime inicial tal. Aí depois na conclusão você coloca, inconformado com a decisão que que interpõe o presente recurso a vossas excelências, entendeu? Basicamente é isso que você faz nos fatos. Tá? Não precisa enfeitar, não precisa colocar um monte de coisa, um monte de besteira que não precisa. Só não invente, tá, gente? Não invente informação que não exista, tá? Que não existe no próprio enunciado, tá? Depois do direito, nós passamos então para as fundamentações jurídicas. E a fundamentação jurídica, pessoal, da apelação é idêntica das alegações finais, ou seja, nós vamos fazer preliminares, nós vamos fazer depois absolvição, desclassificação e depois nós fazemos a aplicação da pena. Porque aqui você precisa combater a aplicação da pena do juiz, porque geralmente o examinador vai dar a hipótese em que o juiz ele aplicou ali a pena base, não no mínimo legal, por exemplo, ele aplicou tanto, às vezes o mínimo legal 1 ano, ele começou com a pena base de 2, tá? E sempre que o examinador ele der um caso para você de apelação, geralmente ele tem que dar a informação para você que o réu ele é primário de bons antecedentes, tá? Ele vai te dar essa informação. Se ele não te der essa informação e também não der a informação para você que ele por exemplo, que ele é reincidente ou que ele tem maus antecedentes, você apenas pede lá no mínimo legal do artigo 59, tá? Você não vai falar nada que ele é réu primário ou de bons antecedentes, mas você pede no mínimo legal, tá? Basicamente é isso. Dentro do direito, nós começamos então com as preliminares, gente. E as preliminares, nós vamos falar sobre extinção de punibilidade e sobre nulidade, tá? Dentro da extinção de punibilidade é lá do artigo 107 do Código Penal. E basicamente, como que você vai identificar uma extinção de punibilidade? Lendo o artigo 107 do Código Penal. Basicamente isso, você vai lá, lê o artigo 107 do Código Penal, identifique se há alguma possibilidade, se há alguma coisa dentro do artigo 107 que você precise combater. Geralmente é prescrição e decadência, tá? Não tem outra hipótese. Para ser decadência, pessoal, vocês precisam identificar se há ali uma ação penal privada, tá? Ou subsidiária da pública, tá bom? Se você identificar que é uma ação privada, até mesmo quando você desclassifica um crime, por exemplo, você pede para desclassificar um crime que é de ação privada, por exemplo, ou que precisaria de representação, você pode alegar junto ali uma decadência, tá? Geralmente, quando o examinador cobra de você uma decadência em que há atuação do MP, geralmente é quando você desclassifica um crime. É o que você pede para desclassificar aquele crime para um crime que é de, por exemplo, ação pública condicionada à representação ou até de ação privada, e o MP ele faz essa ação, por exemplo, sem a representação da vítima ou ali sem a existência de uma queixa-crime. Então, basicamente, você pede a decadência. Fora disso, será a prescrição, tá? E sempre atento às datas, tá, pessoal? Faça o esqueletinho e lá no seu esqueletinho da peça você vai colocar suas datas. E lá nas datas você vai ter condições de identificar se há alguma prescrição ou se há alguma decadência. E depois nas nulidades. Nas nulidades a mesma coisa. Leia lá o artigo 564 do Código de Processo Penal, tente identificar se há algum fato que cause nulidade, que está lá no 564, e que o examinador deu para você essa hipótese dentro do problema, e você vai conseguir naturalmente identificar essa nulidade de forma tranquila, tá? Basicamente, pessoal, o examinador ele vai dar para você fatos estranhos, tá? Ele vai dar algumas informações que ele não precisaria dar. Por exemplo, uma nulidade aqui não apresentação ou juiz, deixa eu pensar. Imagine que o juiz caberia o sursi da pena, mas o juiz ele negou, por exemplo. Não, o juiz ele deixou de analisar, ou o examinador coloca assim: o juiz deixou de analisar
a suspensão condicional da pena por motivo tal. Se ele disser isso, ele quer que você combata, né? Então você tem que ir lá no artigo 77, ler o artigo 77 e combater isso e pedir nulidade da sentença por causa disso, tá? Porque o juiz deixou de reconhecer lá. Mas você pede a nulidade, mas depois você pede também o reconhecimento no final, tá? Pelo princípio da causa madura. Beleza? Você pode falar isso, inclusive, pelo princípio da causa madura, caso Vossa Excelência entenda dessa forma, requer o reconhecimento, né, ao invés da nulidade. Mas, da mesma forma, você pede essa nulidade, tá? Superadas as preliminares, então, gente, nós passamos para o mérito da questão, tá? E o mérito, pessoal, é o momento de combater todas as teses de defesa possível e cabível ao caso, tá? Aqui é toda decisão do juiz acor, tá? Que desfavoreceu o réu, tá? Eu posso combater coisa, por exemplo, que o juiz não decidiu? Pode, se existir uma nulidade, tá? Imagine que o juiz ali tem uma nulidade, você identificou essa nulidade, mas que não está na sentença do juiz, tá? Você pode alegar nulidade também dentro da apelação. Extinção de punibilidade também. Geralmente o examinador não vai dar uma hipótese para você em que o juiz ele decidiu sobre a não extinção da punibilidade, tá? Você não precisa colocar nas preliminares combate a decisão do juiz. Nas preliminares você pode apenas alegar que houve ali uma extinção de punibilidade, por exemplo, na prescrição, e que houve ali nulidade, de acordo com o artigo 564, independente se o juiz decidiu dessa forma ou não. O examinador não colocou nada, por exemplo, o examinador não colocou que o juiz negou um pedido de nulidade ou negou um pedido de extinção de punibilidade, mas da mesma forma você pode alegar nas preliminares, tá? Esses dois aqui, então, não precisam de decisão do juiz para você combater. Agora, no mérito existe, tá? No mérito existe sim. No entanto, o juiz, aqui o examinador, ele vai dar essa hipótese para você de absolvição, mas ele vai dar que o juiz condenou. O juiz condenou. Então, se o juiz condenou, ele não acolheu, por exemplo, pedido de absolvição. Aqui o juiz, ele não acolheu, por exemplo, desclassificação. Ele condenou, por exemplo, nos termos da denúncia. Entendeu? Se ele fez isso, você vai combater a denúncia como um todo, tá? É que você pode fazer da seguinte forma. A primeira coisa, você precisa analisar a hipótese de absolvição, tá? O pedido de absolvição deve estar pautado lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. Aqui você não vai pedir absolvição sumária, tá? Você não pede absolvição sumária pelo 397, você pede a absolvição pelo 386. E como que você vai fazer essa absolvição? Básico, gente, você vai abrir o Código Penal e você vai ler o artigo 386, tá? Por exemplo, aqui, ó, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa da parte dispositiva, desde que reconheça. Então, aqui são as hipóteses de absolvição. A primeira hipótese, estar provada a inexistência do fato. Aí você vai lá e lê esse artigo aqui e você vai lá no problema. E você lê o problema, depois que você leu a primeira vez e da segunda você preencheu um esqueletinho ou o mapa ali da sua peça, ali você já identificou algumas coisas. E dentro dessa identificação, quando você identifica algumas coisas, quando você risca algumas coisas importantes ali, você precisa ler e reler essas coisas importantes. E se não te conter, se isso aqui não tiver nas suas anotações importantes ou ali nas linhas que você grifou, você lê de novo o problema. Aí você lê o artigo 386, inciso 1, e você faz o seguinte, estar provada a inexistência do fato. Aí você precisa ir lá no problema, identificar se houve essa informação. O examinador deu a informação para você que a inexistência do fato foi provada. Por exemplo, a testemunha falou alguma coisa, entendeu? Por exemplo, vamos supor que a testemunha falou que aquele fato nunca existiu. E falou, não, isso aí que ele está falando nunca existiu, porque não tem materialidade de prova, nem indício de autoria, por exemplo. Então você pede ali estar provada que a inexistência do fato, mas isso aqui precisa de prova nos autos. Agora, se não tiver provas, aí você vai para o inciso segundo, ó, não haver prova da existência do fato. E aqui também o examinador tem que dar essa informação para você. Ele vai falar que, por exemplo, a testemunha não viu o réu, por exemplo, mas mas ela disse lá que a testemunha sempre presenciou o réu com comportamento estranho com a vítima, por exemplo. O juiz condena com base nisso aí. Aí você pede não haver prova da existência do fato. Você pede que você argumenta de que o fato da testemunha
desconfiar que há um comportamento estranho, não prova uma existência de fato, até mesmo porque a testemunha não viu, a testemunha da acusação não viu, por exemplo, o réu na cena do crime, não viu ele perto da vítima, tá? Então aqui você identifica o segundo inciso. O terceiro inciso, não constitui o fato infração penal. Aqui você precisa desclassificar o crime. Aqui você precisa comprovar que, na verdade, aquele comportamento do seu cliente não é crime. Se você conseguiu comprovar que o comportamento do seu cliente, por exemplo, não é crime, então, na verdade, você pede um inciso terceiro, não constituir o fato infração penal. Tá? Um exemplo disso aqui é o estelionato por cheque. Imagina lá que o examinador ele dá um caso que o réu ele deu um cheque lá com promessa de pagamento e depois o pagamento foi frustrado e ele foi processado na ação penal por estelionato por emissão de cheque sem fundo. Mas o STJ entende, o STF também entende que emissão de cheque pré-datado como promessa de pagamento não constitui estelionato. Então a prática dele não constitui crime, entendeu? Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Isso aqui observa a mesma regra do inciso 1 e do inciso 2. Essa informação tem que existir dentro do problema. Tá? Essas informações têm que existir dentro do problema. Da mesma forma que o inciso 5º, da mesma forma que no 6, existir circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena. Por exemplo, artigo 20, erro de tipo, 21, 22, artigo 23, entendeu? Que é aqui a questão de... das excludentes de licitude, tá? Ou mesmo se houver fundada a dúvida sobre a sua existência. E essas informações tem que dar. Aí você precisa identificar o erro de tipo, você precisa identificar ali o erro de proibição. Por exemplo, aqui, que é a parte da obediência do superior hierárquico, tá? As excludentes, tá bom? Então você precisa identificar se há alguma dessas hipóteses aqui do artigo 20. Aí como que você vai saber? Lendo o artigo, gente. Leia lá o artigo 20, leia o artigo 21, leia o 22, o 23. Ali ele deu uma hipótese para de estado de necessidade, ele deu uma hipótese de legítima defesa. E é dessa forma que você identifica, tá? A pedido de absolvição. Lendo, aqui, não existir prova suficiente para condenação também. Isso aqui é um pouco polêmico, tá? Isso aqui é um pouco polêmico porque vai exigir um tratamento mais do examinador, mais aprofundado, um tratamento mais técnico. Ele vai exigir de você uma análise mais profunda e eu acho que geralmente é difícil. Pode ser que venha acompanhado. Você pode pedir isso aqui acompanhado, por exemplo, do 3, acompanhado do 4, até acompanhado do 6, tá? Mas geralmente sozinho isso aqui nunca vai ter. Sozinho não, você pode pedir ele, o examinador pode cobrar, mas se você, por exemplo, pedir isso aqui acumulado com esse, você vai pontuar da mesma forma. Tá? Pode ser que o examinador exija esse de você e pontue porque você colocou? Pode, tá? Mas geralmente é mais difícil porque aqui ele vai exigir uma análise de condenação, análise de prova do candidato, quantidade de prova. O examinador tem que dar isso para você no enunciado, então fica mais difícil. Mas pode ocorrer, tá? Então sempre você pode colocar isso aqui acumulado com qualquer um dos incisos do artigo 386, tá? Então é isso, pessoal. Absolvição é isso. Absolvição é ler o artigo 386 e depois, inciso por inciso, identificar se o examinador deu alguma hipótese aqui para você, tá? Geralmente tem aqui, erro de tipo tem. Geralmente aqui a obediência hierárquica tem, geralmente aqui a excludente de licitude tem, aqui o 21 é erro de proibição, tá? Então existem várias hipóteses de absolvição e 50% das vezes o examinador vai te dar absolvição acumulado com uma desclassificação. 100% das vezes terá uma absolvição ou uma desclassificação. 50% das vezes terá os dois acumulados, tá? Porque a próxima matéria processual, tá? O próximo item que depois que você analisou a absolvição, é analisar a hipótese de desclassificação. E aqui é a mesma forma que lá nas alegações finais, tá? Depois que você analisa essas hipóteses de absolvição, você passa para as desclassificações. E aqui você pode desclassificar o dolo, desclassificar a própria consumação, desclassificar o próprio crime, tá? Então aqui no dolo você verifica a possibilidade de desclassificar a forma dolosa para culposa, lá do artigo 18, tá? Aqui na consumação você verifica se a conduta do sujeito da questão chegou ao resultado que o tipo legal exige para punição, tá? E aqui que é o artigo 14, inciso 2º. Tá? De repente você pode desclassificar o crime, de repente você pode pedir ali um afastamento, por exemplo,
De repente você pede um afastamento ali de um concurso material, um concurso formal, ou você pede ali um afastamento do concurso formal para aplicação do concurso material, porque às vezes o concurso material é mais benéfico que o próprio formal, porque o concurso material ele não é benefício para o réu, ele é apenas ali, ele é apenas economia processual. Agora, basicamente é isso. Agora, no concurso formal ele é benefício para o réu, só que às vezes o concurso material é mais benéfico que o próprio concurso formal, tá? Eu expliquei isso lá na aula no Instagram, mas eu explico para vocês também. Vai ter se eu não me engano, vai ter se eu não me engano, o próximo exercício tem, tá? O nosso exercício vai ter essa possibilidade lá, eu explico para vocês como que isso é possível, tá? Mas basicamente, pessoal, lendo o nosso materialzinho, se você leu o nosso material, se você leu a nossa apostila, com certeza isso você já sabe, tá? Lá eu explico bem essa questão do benefício do concurso material e concurso formal, tá? E basicamente essa análise do crime você vai verificar a tipicidade, ou seja, se a conduta do agente se enquadra no tipo legal imputado da denúncia. Geralmente, por exemplo, se for um caso de júri, aí o examinador, o júri aqui vai ser difícil, porque a apelação no júri, você vai ter que pedir ali, você não pede absolvição no júri, você pede desclassificação, você pede para retornar os autos, né, para um novo júri, tá? Depois nós vamos falar isso na próxima aula, que é a parte especial, tá? Mas basicamente, imagine, só imagina, tá? Vamos só para título de exemplo para você entender uma desclassificação de crime. Imagine que mas eu não vou colocar homicídio não, mas imagine o seguinte, imagine que o examinador dá um caso de roubo lá, e ele coloca como um roubo, por exemplo, consumado. Só que na verdade ali não se enquadra um roubo, ali na verdade se enquadra, por exemplo, um furto, né? Aí o que você vai pedir? Vai pedir a desclassificação. Aí você vai olhar o seguinte, a conduta do agente não se enquadra no crime de roubo, porque o roubo ele tem que ser grave ameaça ou violência, e não houve grave ameaça ou violência, por exemplo. Houve ali, por exemplo, um furto mediante fraude, tá? Imagino assim, um furto mediante fraude. Então, se houve um furto mediante fraude, você precisa desclassificar o crime de roubo por furto. Basicamente é assim. Imagine que o examinador coloque lá um caso de lesão corporal tentado, tá? Lesão corporal tentado. Só que, imagine que ele tentou dar um tiro na pessoa lá. E o problema narrou que ele só queria, ele tem que narrar isso para você, tá? Ele tem que dar a intenção do sujeito. Ele vai dar a intenção. O examinador vai colocar com intenção de matar ou com intenção de lesionar. Então, imagine que o examinador coloca lá com intenção de lesionar, ele mirou a arma na perna do sujeito e apertou o gatilho, fez o disparo, mas não saiu o projétil, ou seja, a arma era ineficaz para disparar tiro. Aí o examinador, o MP vai lá e denuncia o seu cliente por lesão corporal tentada. O que você vai precisar? Aí ele dá um exemplo, ele dá um caso para você que houve perícia e que a perícia contestou lá de que a arma, na verdade, era incapaz de disparar tiro, era totalmente ineficaz. Então você vai pedir para desclassificar o crime. Você pede o afastamento dessa conduta que você aplica lá o artigo 15, né? O artigo 15? Acho que é o artigo 15 mesmo. Deixa eu verificar aqui se é o artigo 15. Não é o 15, é o 17, crime impossível, tá? Você vem aqui no crime impossível e você pede para afastar, porque não se pune a tentativa. Aí você vai pedir a desclassificação, você pede para desclassificar. Fala, não, desclassifica esse crime aí, e daí ele vai responder só, ele não responde por nada, tem que ser absolvido. Aí você pede a desclassificação do crime, o afastamento, né, da tentativa pelo artigo 17 pelo crime impossível, e você pede aqui a absolvição, né, do réu pelo fato não constituir infração penal. Beleza? Basicamente é isso. Basicamente essa é a desclassificação. A desclassificação ela é bem simples, tá? Bem simples. Você analisa o caso e você pede para desclassificar o crime se a tipicidade não estiver de acordo com a conduta. E, geralmente, se você tiver dúvida aqui, porque geralmente você trava, tá? Geralmente aqui você trava. Então, é treino, gente, é treino. Basicamente, se você travar na hora, o que você vai fazer? Você vai lá, lê o artigo em que o sujeito está sendo imputado, ou seja, a denúncia tem lá o artigo, tá? Imagina que o examinador narre lá uma tentativa de lesão corporal, aí você vai lá no artigo 129, dá uma lidinha, depois você vai lá no artigo 14, segundo,
e dá uma lidinha. E se mesmo assim você não identificar, vem aqui e leia o Código Penal do artigo 13 até o artigo 28. Dá uma lida e vê as possibilidades, ó. Vê aqui, ó, artigo 13, ó. Relevância da omissão, crime consumado, ó. Aí você vem aqui o artigo 14, tentativa. O caso dele se enquadra, por exemplo, consumação? Não. É tentado? Não. Aqui porque o examinador, por exemplo, ele colocou a tentativa, ó. Quando iniciada a execução, não se consome por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí você identifica o seguinte, olha, mas o agente, ele não consumou o crime por vontade própria. Se ele não consumou o crime por vontade própria, não é o artigo 14, porque a tentativa não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí você não lembra, por exemplo, da desistência voluntária, lá no artigo 15. Aí você não lembra, você tem um branco, aí você fica perdido. O que você vai fazer? Continua lendo, porque se você continuar lendo, você vai chegar na desistência voluntária. Olha lá, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, você já, opa, peraí. Ou impede que os resultados produzam, só responde pelos atos a praticados. Aí ele está falando lá sobre uma tentativa de homicídio, né, homicídio tentado. O que você vai fazer? Vai desclassificar, fala assim, não. Na verdade, ele desistiu de praticar o homicídio, ele só praticou lesões corporais. Então, você vai pedir a desistência voluntária, você vai pedir a desclassificação do crime, né, de homicídio tentado para responder por furto, por exemplo. Aí imagine que esse homicídio está lá no júri e você pede, inclusive, a incompetência do júri, nulidade de tudo para remeter os autos ainda para o juiz competente. Então você imagina que uma coisa leva a outra, você vê que, né, imagina não, né, você vê que uma coisa leva a outra. Arrependimento posterior, ó, tá vendo? Crime possível. Aqui você vê lá que tem perícia testando que o meio dele foi ineficaz, ó lá. Ineficiência absoluta do meio ou propriedade do objeto. Aí tem lá, por exemplo, que a arma, a perícia atestou lá que a arma, por exemplo, é impossível, é ineficaz, por exemplo, totalmente ineficaz de disparar. Aí você pede ineficácia absoluta do meio, ou seja, um objeto impossível. Ele dá açúcar, imagina o cara dar açúcar para o outro morrer envenenado e ele não morre envenenado e depois ele é processado por ter colocado açúcar como se fosse, pensando que fosse veneno, por exemplo, entendeu? Então, aqui, ó. Ineficácia absoluta do meio, absoluta impropriedade do objeto, entendeu? Então você pede, se você não souber a diferença, você coloca os dois, tá? Você coloca tá? Coloca os dois se você não souber a diferença. E não tem problema, você vai ser pontuado da mesma forma, você não vai perder ponto por não colocar somente um ou identificar que é somente o outro. O importante é você identificar que é um crime impossível. E você pede, inclusive, a absolvição do réu. Beleza? Basicamente é isso da desclassificação. E depois que você fez isso, depois que nós identificamos então o mérito, depois que a absolvição do mérito, depois da desclassificação, nós passamos então para matéria processual de aplicação de pena. E a aplicação da pena, pessoal, ela é bem um clichêzão, tá? O que é aquele clichêzão? Você vai fazer isso em toda a apelação, basicamente. Tá? Você vai fazer isso em toda a apelação, porque após você enfrentar todas essas possibilidades de absolvição e também de desclassificação, você passa na hipótese de manter a condenação. For seu caso, vossas excelências entendam por manter a condenação, tá? Requer então a melhor aplicação da pena. E você vem e fala, na verdade, a pena tem que ser fixação na pena base no mínimo legal. E a pena base não foi aplicada no mínimo legal. Esse examinador der a hipótese para você que ele é primário de bons antecedentes, você pede as circunstâncias favoráveis para o artigo 59. Aí você vê que o juiz... E lá ele vai falar, ele vai dar as 3 fases para você de dosimetria da pena no problema. Ele tem que dar isso para você, o examinador. Então ele vai dar que ele fixou, por exemplo, a pena base em 2 anos. Aí você verifica, não, mas o mínimo legal é 1. Então você vai pedir a pena base em 1. Tá? Aí, por exemplo, ele não reconheceu nenhuma atenuante, você vai pedir para reconhecer atenuante. Ele reconheceu algumas agravantes, você vai pedir para afastar essa agravante. Aí tem lá as causas, por exemplo, de aumento e diminuição de pena. Aí o juiz ele reconheceu uma causa de aumento de pena e não reconheceu uma causa de diminuição de pena. Você precisa pedir isso. Você precisa pedir o afastamento, por exemplo, das agravantes, das causas de aumento e pedir o reconhecimento das atenuantes e aplicação ali das causas de diminuição de pena, tá? Isso é bem simples, isso é bem fácil. As causas de aumento de pena, pessoal, as causas de diminuição de pena estão lá no próprio artigo, tá? Próprio tipo penal, tá? Geralmente. Se não tiver lá no tipo penal, você vem aqui, dá uma olhadinha
nesses parágrafos nos artigos, né, do 13 até o 28, que aqui tem, por exemplo, umas causas de diminuição de pena, que é, por exemplo, o arrependimento posterior. O arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Nos crimes cometidos sem violência, grave ameaça, reparado o dano da coisa, até recebendo a denúncia ou queixa, o ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, entendeu? É uma causa de redução de pena, né? Se não tiver lá no tipo penal, mas geralmente tem. Geralmente o examinador dá essa causa para você. Beleza, pessoal? Então você identificou a parte de dosimetria da pena, você passa então para os benefícios. Porque geralmente os benefícios, aqui, geralmente, por exemplo, o examinador, imagina que é uma causa de, por exemplo, ter violência ou grave ameaça, um roubo, por exemplo. Aí o juiz ele não aplicou o mínimo legal no roubo, por exemplo, ele reconheceu lá, ele colocou a pena base maior, ele reconheceu algumas agravantes, reconheceu alguns aumentos de pena e não reconheceu, por exemplo, atenuantes, não reconheceu o causa de diminuição de pena. Então, ele não, por exemplo, não aplicou a suspensão condicional da pena por causa disso, porque ultrapassou, né, os requisitos do artigo 77 e 82 do Código de Processo Penal, do Código Penal. Aí o que você faz? Pede lá a aplicação da pena base, pede as atenuantes, pede o afastamento das agravantes, pede o afastamento da causa de aumento de pena e pede o reconhecimento de causa de diminuição de pena. Aí você vai e chega na suspensão condicional da pena e você pede esse benefício, tá? Agora, se é um crime que não tem, por exemplo, violência ou grave ameaça, você vai pedir, então, a substituição da pena privativa pela de liberdade. Aqui sempre vai ter um, sempre vai ter o outro, pessoal. O que vocês precisam identificar? Se é um crime que tem violência ou grave ameaça. Por exemplo, se é um roubo, você vai pedir a suspensão condicional da pena. Se é um furto, você vai pedir uma substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito lá do artigo 44 do Código Penal. E aqui é só ler o artigo, gente. É só ler o artigo. Leia lá o artigo 44 e você vai identificar as hipóteses lá. Você vai identificar que o seu cliente ele preenche os requisitos. Tá? É simples. Leia lá o artigo 77 até 82. Identifica primeiro. Fala, é violência ou grave ameaça? Sim. Então você já sabe que não cabe a substituição. Tá? Essa suspensão é com violência e grave ameaça? Então você já sabe que só cabe suspensão condicional da pena. Se você tiver isso na sua cabeça, a diferença de um, a diferença de outro, já vai matar. Você já vai matar a peça. Você já vai direto, fala assim, é violência ou grave ameaça? Não, opa, então é substituição. É violência ou grave ameaça? Opa, então é suspensão condicional da pena, tá? Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Leia lá o artigo 44. E, geralmente aqui, o crime, a substituição da pena, geralmente vamos supor que o juiz ele aplica uma pena de 6 anos num crime culposo. Aí ele fala, olha, não vou aplicar a substituição porque ultrapassou os 4 anos. Mas o crime culposo não tem limite, não é até 4 anos. Pode ser 20 anos se for crime culposo. Entendeu? E da mesma forma vai caber a suspensão condicional da pena. O que não pode ultrapassar 4 anos é crime doloso, tá? Crime doloso não pode passar os 4 anos, tá? Aí você identifica isso. E tá escrito na lei, gente. Tá escrito na lei. É só você ir lá e ler o artigo 44. Então você identificou um dos dois benefícios, você pede então. Depois da aplicação da pena, a gente falta um slide aqui, mas não tem problema, tá? Depois da aplicação da pena, nós sempre verificamos a questão do regime inicial do cumprimento de pena. E o examinador geralmente vai colocar que o juiz condenou ele e fixou ali o regime inicial fechado. E você precisa afastar o inicial fechado, geralmente ele vai pedir para você colocar pedir um regime aberto. Você pede um regime aberto ou semiaberto somente para afastar o regime fechado. Depois disso, nós passamos para os pedidos. Bem básico, bem simples. Aqui você vai pedir de acordo de acordo com as suas fundamentações legais. Por exemplo, se você pedir uma preliminar, você vai pedir para o juiz acolher, o desembargador, né? Acolher a preliminar. Se você pedir uma absolvição, você vai pedir a absolvição. Se você pediu a desclassificação, você vai pedir a desclassificação. E depois, né, aqui você coloca, caso não entenda pela absolvição, requer a desclassificação do crime e tal. E depois aqui você pede, em caso de condenação ser mantida, requer a melhor aplicação da pena. E aqui você pede de acordo com o que você identificou. Por exemplo, você pede a pena base, o reconhecimento de atenuante, o afastamento de um agravante. Você pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena, o afastamento da causa de aumento de pena, tá? E depois você pede o regime inicial para o cumprimento de pena, tá? Que é o finalzinho. Ou você pode pedir antes do benefício também, que não tem problema. Você pode pedir tanto um quanto o outro primeiro. Isso não vai influenciar na sua pontuação. O que você não pode é esquecer de fazer o pedido, de colocar na sua peça, tá?
Beleza, gente? Basicamente é isso então, tá? Depois nós passamos então aqui a olhar o modelinho, tá? Da interposição. A interposição é bem simples, tá, pessoal? Esse aqui é o modelinho da interposição, tá? Comarca e tal. Aqui você vai fazer para a comarca X e a vara criminal X, em que proferiu, né? Esse aqui é o juiz que proferiu a sentença de primeiro grau, tá? E o examinador vai dar isso aqui para você, fique tranquilo. Processo de número, geralmente não vai ter número de processo, você só coloca o processo número e deixa sem. Então, fulano de tal é o nome do seu cliente, já qualificado nos autos da presente ação penal, que lhe move o Ministério Público do Estado do X, tá? Vem respeitosamente a presidente de Vossa Excelência. E aqui, se tiver o Estado, tá? Você coloca. Se for o Estado do Rio de Janeiro, você coloca o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ou apenas o Ministério Público, tá? Mas se você colocar do Estado, informe lá o Estado, tá? Se for uma cidade aqui, se você tiver colocar o F aqui, se tiver o Estado aqui, você põe o Estado aqui também. Senão, você só deixa o Ministério Público, tá? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado afinal assinado, inconformado com a respeitável sentença de folha X, interpor recurso, nós interpomos, tá? Você interpõe recurso, tá? Recurso você não apresenta, você não propõe, tá? Recurso você interpõe. Interpor apelação, ou você pode colocar recurso de apelação, ou apenas apelação, com fundamentos no artigo 593, aqui é o inciso, geralmente vai ser o 1 mesmo, tá? Mas aqui eu coloquei sem nada, só como um modelo, do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato de direito a seguir expostos. Aqui você coloca, requer o recebimento e o processamento do presente recurso de apelação, remetendo ao Egresso Tribunal de Justiça, e que você pode apenas deixar Tribunal de Justiça, ou pode colocar do Estado X, tá? Termos em que pede deferimento, local e data, geralmente que você vai datar no último dia de interposição, nome do advogado, OAB e pronto. Já finalizou. Percebeu? É bem simples, é bem básico essa peça. Ela é a peça de interposição, é uma folha ali, é umas poucas linhas, tá? É uma folha se nós formos falar em prática jurídica, mas no dia da prova você vai fazer o mínimo possível, tá? Depois você consegue, inclusive, dar continuação logo já em seguida. E aqui, pessoal, nós vamos falar sobre as razões do recurso. E aqui você sempre vai endereçar, tá? Na prática, você não precisa fazer isso aqui, ó, esse endereçamento, mas na prova você vai fazer para demonstrar conhecimento para o examinador. Então, você vai colocar, excelentíssimos senhores doutores desembargadores do Egresso Tribunal de Justiça do Estado X. Aí você coloca o Estado, se o examinador te der esse Estado. Razões de recurso de apelação. Aqui você vai colocar apelante, que vai ser o nome do réu. Apelado vai ser o Ministério Público ou querelante. Vara de origem, você vai colocar essa vara aqui, primeira vara. Se for a primeira vara criminal da comarca, você vai colocar a primeira vara, né, da comarca X. Processo de número geralmente não vai ter. E aqui colenda, egresso tribunal, colenda câmara, nome dos julgadores. Esse daqui você pode, é um estilo, tá, gente? Aqui você pode colocar da forma que você desejar. Essa é a forma que eu gosto de colocar. Se você quiser copiar, fique à vontade, tá? Depois, ó, aqui você coloca um resuminho, tá? Como se fossem pequenos fatos, tá? Ó, o apelante, inconformado com a sentença de folha X, que o condenou a 6 anos de prisão, por exemplo, vem pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, interpor o presente recurso de apelação ao Egresso Tribunal para que a sentença seja reformada e conceda o quanto pleiteado pelo apelante por motivo de justiça. Isso aqui também é de praxe, isso aqui também é decoreba, tá? Se você quiser decorar isso aqui. Ah, professor, não lembrei no dia, então deixa sem, tá? Você só coloca isso aqui e depois você já passa para os fatos. E aqui, pessoal, da admissibilidade recursal também é opcional, tá? Eu gosto de colocar isso aqui na prática, eu coloco do cabimento, eu coloco a tempestividade, mas na OAB não precisa colocar, tá? Só se você lembrar, só se você quiser enfeitar a sua peça. Recomendo que você não coloque, deixa somente dos fatos. Aí você passa dos fatos do direito. Aqui no direito você vai colocar as teses de defesa, tá? Que são lá a pedido de absolução, desclassificação e aplicação de pena, e depois os pedidos e finalizamos a nossa peça. Local e data, nome do advogado, e aqui a data será a mesma data daqui, ó. Tá? Da interposição será a mesma data que você vai colocar aqui, tá bom? Beleza, gente? Então essa foi a nossa peça de apelação, tá? Essa aqui foi a nossa introdução para que você entenda o que é a apelação, para que você entenda as formas, o que é cabível dentro de uma apelação, tá? Aqui, através dessa aula, você conseguiu identificar as teses de defesa, quando que cabe apelação, e na próxima aula nós vamos falar então sobre a parte especial da apelação, tá? Parte especial da apelação, máxima atenção sobre essa aula, porque é uma aula importante.
É exceção, tá, gente? É exceção, 90% das vezes a apelação vai ser dessa forma, que nós falamos nessa aula. No entanto, pode ser que o examinador cobre de você a parte especial da apelação, que está lá, que vai ser na próxima aula. Se porventura ele cobrar, você vai estar preparado. Tá bom? Então é isso aí. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.